ao coração do homem de Deus, amém? Tendo suas mãos para cá, em nome de Jesus, vamos estar orando por ele, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós apresentamos, Senhor, teu servo, Deus querido, teu vaso nesta noite, que transmitirá, Senhor, anunciará, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Pai, a palavra do Senhor já tem revelado, Senhor, a direção, Senhor, já tem dado ao teu servo, para que ele ministre segundo a tua vontade, segundo o teu coração, ó Pai, e segundo a necessidade da tua igreja. Pai querido, nessa noite eu te peço, fala, Senhor, que os teus servos, a igreja, ouve o Senhor. Glória a Deus. Beijo do Senhor, Pai. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Bênção de Jesus, diga amém. Amém. Tem certeza que é a noite da vitória diz glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Para mim sempre foi, sempre será motivo de alegria poder estar fazendo uso dessa tribuna para poder verbalizar a palavra do Senhor que vive para sempre. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória que nos deu essa oportunidade para estar aqui com os irmãos. Quero tributar a Deus pela vida do pastor Juliano, que nos formulou o convite para poder estar aqui com os irmãos, e tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para nós. Amém? Amém. Quero tributar a Deus pela vida dos reverendos que estão aqui na minha retaguarda, e que Deus continue abençoando nosso irmão Antônio, essa bênção de Jesus, e os demais irmãos que são bênção de Deus. Sem delonga, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Eterno para uma breve, rápida meditação da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que gera fé dentro do crente é a palavra. Amém? Então agora eu peço para que você dá uma olhadinha para o irmão, para a irmã que está do seu lado, e fala para ela: não fale comigo agora. Não fale comigo agora. Porque agora eu prefiro ouvir a voz de Deus. Se você puder, faz um favor, querido. Desligue. Porque qualquer voz que vier agora, para você não serve. Quem vai falar agora é Deus. Então, quando Deus vai falar, desligue. Você não precisa de ouvir mais ninguém agora, a não ser Deus. Dessa maneira, Jesus. Eu vou ler a palavra e, por favor, você não vai mais fechar a tua Bíblia durante a mensagem hoje. Hoje eu não vou pregar como evangelista, não vou pregar como conferencista, hoje eu vou pregar como pastor. Glória! Amém? Amém! Hoje eu vou pregar como pastor. Me perdoe, irmão Juliano. Mas Augusto, você vai ensinar? Não sei, deixa Deus trabalhar. Glória! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu quero ler somente o versículo 11 e vou pregar uma mensagem que eu nunca quis pregar. Meu Deus! Nunca quis. Mas o Espírito Santo mandou, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou te explicar depois, porque eu nunca quis pregar. Ouvindo então Saul e todo Israel, observe essa leitura. Ouvindo Saul, Saul era o que de Israel? O rei. E todo o exército de Israel, ouvindo o que? Ouvindo a palavra do filisteu. Observe que a palavra filisteu não está no plural, está no singular. Olha o que aconteceu com eles depois que eles ouviram a palavra do filisteu. Eles espantaram e ficaram com muito medo.
a sede, queridos. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu disse para os senhores e senhoras que esta mensagem acerca de Davi e Golias era uma mensagem que eu nunca quis, que eu nunca desejei, que nunca fiz plano, que nunca fiz projeto de ministrar esta palavra. Porque todas as vezes que eu ouvi alguém pregar sobre Davi e Golias, eu sempre ouvia as mesmas coisas. Sempre quando eu ouvi alguém falar sobre Davi e Golias, eu sempre ouvia parecendo que fossem as mesmas mensagens. E eu pedia para Deus e dizia: Deus, eu nunca quero pregar sobre Davi e Golias, porque parece que é sempre as mesmas coisas, uma coisa monótona, que sempre parece que é a mesma coisa, mas um dia, fazendo aquilo que faço todo dia, e quando faço, faço bem, que é estudar a palavra. Eu me prendi, eu fui pego, preso, eu fui pego, detido, no capítulo 17 de 1 Samuel. E quando eu fui sair do texto, o Espírito Santo parece que me segurou e disse para mim: pare aí, porque você vai pregar essa mensagem. E eu relutei com o Espírito Santo, porque eu disse que eu não ia pregar a mensagem. Ele disse: você vai pregar. Eu disse: mas eu não desejo pregar aqui. Ele disse: tu vai pregar. Eu disse: então eu só prego aqui se o Senhor me der uma mensagem diferente de todas as demais que eu já ouvi dentro desse texto. O Espírito Santo de Deus disse ao meu coração e disse: pois então te prepara, meu filho, medita na palavra, porque eu vou te revelar coisas tremendas e ocultas que está dentro desse texto. Observando o texto sagrado e santo, eu tive uma revelação de Deus, e o Espírito Santo revelou meu coração e me fez voltar nos tempos antigos da Bíblia. Ele voltou no tempo em que Israel saía do Egito, rumo à terra prometida por Deus. E dentro dessa caminhada, a Bíblia nos faz entender que não foram um, não foram dois, não foram três nem quatro os inimigos que se levantaram contra o povo de Deus. Segundo entendemos que o primeiro inimigo que se levantou contra Israel foram os amalequitas. Depois se levantaram os moabitas. Depois se levantaram os heteus, os jebuseus, os gigazeus, os heteus, e tudo quanto é tipo de Deus se levantava contra Israel. A Bíblia faz questão de mencionar e dizer que 1 Samuel 17 nos informa que o inimigo de Israel aqui era os filisteus. Os filisteus não eram nada mais, nada menos do que um inimigo que estava no encalço de Israel na sua caminhada. Por que não dizer que os filisteus eram aquela pedra que incomodava no sapato de Israel? Todas as vezes que Israel travava uma batalha, era contra os filisteus. Houve período na época de Israel que Israel ficou subjugado 40 anos nas mãos dos filisteus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 13, se não me fala agora, versículo 5, que Saul travou uma batalha com os filisteus e Jonatas venceu. Saul saiu tocando trombeta e dizendo que Israel era vitorioso. Se 1 Samuel 13:5 diz que os filisteus ficaram irados, ficaram revoltados, se levantaram com fúria e com ira, que o número do exército dos filisteus era como a areia da praia do mar. A Bíblia Sagrada diz que quando Israel ficou sabendo que os filisteus estavam vindo travar uma batalha, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Ficaram com medo porque, irmãos Augusto, 1 Samuel 13:19 diz que os filisteus na época dominavam o ferro, dominavam a arte de fazer espada, e Israel estava vivendo um período difícil porque não tinha espada, não tinha lança. Quem estava dominando
com os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus estavam de um lado e o povo de Israel estava do outro. Observando o texto, eu vi que Israel não estava com medo dos filisteus. Até então, eles estavam preparados para a guerra. A Bíblia diz que eles estavam preparados para a batalha. De um lado os filisteus e do outro lado o povo de Israel. Israel estava pronto, Israel estava preparado, Israel estava cheio de força para lutar contra os filisteus. Mas observando o texto, eu vi que no versículo 4, no capítulo 17, foi quem me chamou a atenção. Quando Israel estava pronto, quando Israel estava preparado para o combate, a Bíblia Sagrada diz que saiu do exército dos filisteus um homem de Gade, que era gigante. Observe que a Bíblia diz que ele saiu. Aonde é que o gigante estava? Que Israel não estava vendo. Aonde que o gigante estava? Que quando Israel estava pronto, o gigante não foi observado para enfrentar os filisteus dos israelitas. O Espírito de Deus me fez entender que o gigante era um elemento surpresa que os filisteus tinham para lutar contra o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção é que o gigante saiu de repente. A palavra de repente significa acontecimento sem pedir permissão. Observe que o gigante surgiu do nada. Observe que o gigante apareceu sem que Israel esperasse. Observe que o gigante não colocou o microfone dizendo: até então todo o exército de Israel, se prepare porque eu, Golias, estou aparecendo. Observe que o gigante não colocou um panfleto dizendo: se prepare, Israel, porque eu estou chegando. Observe que o gigante não colocou um carro de som anunciando na rua dizendo: se prepare, Israel, porque eu, gigante filisteu, estou chegando. O gigante apareceu na hora que Israel jamais estava esperando. O gigante surgiu a hora que jamais os exércitos israelitas esperavam que o gigante aparecesse. Deixa eu te dar uma mensagem, meu santo.
Não tem nenhuma passagem na Bíblia, mas a Bíblia diz que ele era. Eu perguntei Espírito Santo se ele era guerreiro. Como é que ele guerreava? O Espírito disse no meu coração para mim: Golias é esperto. Eu disse: ele é esperto, por quê? Porque ele guerreia sem lutar. Se ele guerreia sem lutar, como é que ele luta? O Espírito disse para mim: ele usa a arte de impressionar. Meu Deus, é verdade. Golias só usava a arte de impressionar. Está com a Bíblia aberta? Amém. Confira comigo. Mas irmãos Augusto, ele impressionava e muito. 1 Samuel 17:4. A primeira coisa que faz Golias impressionar, a Bíblia diz que saiu do arraial do Filisteu um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo. A primeira coisa que ele impressionava alguém era com o seu tamanho. Quando alguém via um homem de 2,90 metros, entre 3,20 metros, quem é que tem coragem de enfrentar um homem desse? A segunda coisa que Golias impressiona é com a sua armadura. Versículo de número 5. A Bíblia diz que ele trazia sobre si uma armadura. Sobre essa cabeça de quê? Tinha um capacete. O peso desse capacete era de 4,5 kg. Que mais? A Bíblia diz que ele vestia uma couraça sobre o seu peito. E só essa couraça aqui pesava 72 quilos. Ele continua impressionando, porque no versículo 6 diz que ele trazia sobre si uma caneleira de bronze que subia no pé e protegia a sua canela. Essa caneleira só pesava somente 9 quilos. E ele trazia ainda um escudo sobre os seus ombros, e ainda tinha uma ponta que saía nas laterais. Quando o seu inimigo encostava com o ombro, ele furava o seu inimigo. E só pesava apenas 9 quilos. A terceira coisa que ele se impressiona está no versículo de número 7. Somente a ponta da lança de Saul, que diz: Golias pesava 8,76 kg. Como se não bastasse isso, a espada que Golias trazia pesava 4,5 kg. A Bíblia diz que a haste da sua lança era como um eixo de tecelão. O que é isso? Era uma máquina que os tecedores usavam para tecer o tecido na época. Era aproximadamente entre 1,5 metro e 2, aproximadamente de um diâmetro de quase 15 de diâmetro. Era grande a lança do homem. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que à frente de Golias tinha ainda um escudo protegendo, e esse escudo pesava 13,5 kg. Observe como Golias se impressiona com o seu tamanho, e ele impressionava com as suas armaduras. Como se não bastasse isso, Golias era ousado. Por que ele era ousado? Porque em 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, diz que Golias estava confiante demais, porque ele achava que ninguém seria capaz de desafiá-lo. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 9, que Golias
ficaram com medo do gigante. Mas ficaram com medo, mas nem enfrentou. Ficaram com medo só de ver. Ficaram com medo só de longe. O gigante nem se aproximou. Eles já ficaram com medo. Infelizmente tem gente que é assim. O gigante só aparece, já está se borrando de medo. Não encarou, não enfrentou e já está recuando de medo. Aí é necessário a história toda mudar. Do versículo 12 ao versículo 14 entra uma história que não tem nada a ver. É a história de Jessé, o belemita, que a Bíblia diz que ele tinha 8 filhos: Eliabe, Abinadab, Samar, Rael, Natanael, Assã e Davi. Olha só, a Bíblia diz que os 3 filhos mais velhos do Senhor Jessé era um homem forte, grande, pronto para a guerra e pronto para a batalha. A Bíblia diz no versículo de número 15, que é um versículo que me chama a atenção. E aqui eu pude ver 2 atitudes de Davi. A Bíblia diz que Davi ia a Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Serviço espiritual e serviço material. Por que serviço material? Quando ele ia até Saul, era para expulsar demônio. Quando ele voltava para a casa do pai, era para cuidar das ovelhas. Observe que Davi não tinha tempo para fofoca, Davi não tinha tempo para brincadeira, Davi não tinha tempo para ficar fazendo besteira, Davi não tinha tempo para nada. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Trabalhava para Deus, mas trabalhava para o papai. Trabalhava para Jesus, mas trabalhava para o papai do céu também. Eu fico vendo um bando de gente, irmão, que acha que para fazer a obra de Deus tem que trabalhar só na obra. Por quê? Eu não vejo a obra como Deus me põe só na obra. Davi trabalhava para Deus e cuidava das ovelhas. A Bíblia diz que ele ia e voltava, nunca reclamou, nunca murmurou, nunca falou nada contra o ministério que tinha na sua mão. Versículo 16, está acompanhando? Olha que coisa terrível. Eita, que coisa terrível. Enquanto Davi trabalhava para o pai e para o papai do céu, a batalha estava sendo travada. No versículo 16, a Bíblia diz que 2 vezes por dia o gigante se apresentava. Eu não sei quantas vezes ele apresenta para você durante a sua vida, mas ali está dizendo que era 2, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde era por costume. E a Bíblia está dizendo aí que foi durante 40 dias. 40 vezes 2, 80. 80 afronta Israel enfrentou. Engraçado que durante 40 dias, 80 afronta, ninguém teve coragem de encarar o gigante. Imagina o gigante chegar de você de manhã e te atormentar. Você chora, grita, esperneia, ele vai embora. Quando é de tarde, você tem que passar pelo mesmo processo. Lá vem ele de tarde de novo. E Deus olhando do alto do céu, dizendo: meu Deus, que monte de covardes medrosos. Eita, o gigante já está com medo. O gigante fez uma cara feia, já está correndo. Ele deu uma ameaçada e você já recuou. Olha o que Deus faz. Uma bomba na Bíblia, diz: até chegar onde eu quero vai demorar um pouquinho, mas calma, vamos ler isso aí. Versículo 17. Olha como que Deus trabalha. Eu imagino Deus fazendo assim.
lá no meio dos soldados de Israel, não tem ninguém, eu vou ser obrigado a agir de uma forma diferente. Deus vai dar uma injeção de inquietação em Jessé. Não desespero em Jessé, que Jessé fica querendo saber como está a batalha. Jessé fica querendo saber o que está acontecendo no campo de batalha. Aí como fazer quando ficar sabendo? Aí parece que os judeus acenderam uma luz. Manda Davi. Observe que ele chama Davi. Olha só o que ele disse para Davi: Davi, peço-te, toma para teus irmãos um efa de grão tostado, estes 10 pão, e corre levado para o arraial a teus irmãos. Pega também esses 10 o quê? 10 queijos de leite e leva para o chefe. Pega o efa de pão, pega os pães tostados e esses 10 queijos e ponha nessa cestinha e leva para os seus irmãos e para o chefe de mim. Davi jamais poderia imaginar que aquelas pequenas cestinhas era o princípio, era o começo para Deus lhe proporcionar uma coisa grande. Aleluia. Diga para o teu irmão que está do teu lado: toda coisa pequena, Toda coisa pequena, Deus coloca na tua mão. Deus coloca na sua mão. Se você tiver que fazer, Se você tiver que fazer, faça bem. faça bem. Porque essa coisa pequena Essa coisa pequena é o primeiro passo é o primeiro passo que Deus está te dando. que Deus está te dando. Porque Ele vai, através desta coisa pequena, lhe proporcionar uma grande coisa. Aleluia! É através de coisa pequena que Deus trabalha para nos proporcionar coisa grande. E falo isso com certeza, que tudo que é pequeno se tornou grande. No ano de 1975, não é porque eu sou velho que eu sei, é porque eu pesquiso. Em São Paulo pegou fogo num prédio. Alguém se lembra? Eu ouvi alguém dizer. Em 74 foi o Andraus. E no ano de 1975 foi o Joelma. Começou pequeno, mas dentro de poucos minutos os prédios inteiros estavam em chama. Mas começou com uma chaminha pequena. Às vezes o que Deus tem dado para você parece uma coisinha pequena, mas é através disso que vai ficar grande. Talvez alguém olhe para essa mocidade e fala: nossa, mas que mocidadezinha, calma, é só um espaço para tornar uma mocidade grande. Talvez alguém olhe e fala: é um ciclo de oraçãozinha, calma, é os primeiros passos para tornar um ciclo de oração grande. Talvez alguém olhe e fala: nossa, mas que igrejinha, calma, se prepare, essa igrejinha vai tornar uma igreja grande. Mas se tiver que fazer, faça bem. Só porque Jeremias 48:10 diz: maldito do homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas continuando, ele chama Davi e disse: vai, Davi. Olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz, irmão, versículo 18, que achava Saul e eles, os exércitos, todos os homens de Israel, no vale, pronto para pelejar. Eles estavam prontos para a batalha. Enquanto Davi estava fazendo o quê? Se levantando de madrugada, obedecendo o que o pai estava mandando ele fazer. Observe que Davi era tão zeloso com aquilo que ele fazia, que ele não deixou as ovelhas de qualquer jeito, não. Dá uma olhadinha.
Porque o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Ele vai lá, pega as ovelhas, entrega para um guarda cuidar delas. Ele carregou aquilo que o seu pai tinha mandado ele carregar, e sabe o que ele fez? E partiu como Jessé ordenou. E quando ele chegou lá no arraial, era a hora que o povo estava se preparando para a peleja, para a batalha. E o que Davi fez? Olha só. E os israelitas e filisteus se puseram mortos. Quando Davi chega, ele pega aquilo que ele levou. Lá tinha um homem que trabalhava guardando o volume, guardando bolsa, guardando as coisas. Davi pegou o que ele trouxe e fez o quê? Guardou. Olha como que Davi é diferenciado. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda de bagagem e correu. Para onde? Batalha. Está pensando que Davi recua, meu irmão? Davi não recua. Aleluia. Davi chega e corre para o campo de batalha. Era como que dizendo: cheguei. Está pegando aí, irmãos? Como é que está a batalha aí? Cheguei. Davi corre para a batalha. Ele corre para a batalha. Observe que no versículo 22 tem um diálogo com o irmão dele. O que ele pergunta para o irmão? Olha só. E aí, irmão, está tudo bem aqui? Quando o irmão dele foi responder, bem tranquilo, Davi, está tudo de boa. Quando o irmão foi responder, olha o versículo seguinte, ele diz: e estando Davi ainda falando, Davi não tinha nem acabado de falar com os irmãos. Vinha subindo os gigantes. E o que o gigante falou? E o gigante falou conforme as mesmas que o gigante falava: exército de Saul, seus camadas de flores, seus negros, não tem ninguém que tem esse exército para imperar comigo, não. Parece que eu vejo Davi olhando para Abinadab e dizendo: isso aí não é para você, não, né? Parece que eu vejo ele olhando para Samar e dizendo: ah, isso não é para nós, não. Não é não. Ele está brincando. Quando ele ia dizer que estava tudo bem, porque tem gente que está tudo mal e ele quer dizer que está bem. Ah, mas a mulher disse para o profeta: ah, o filho está morto, o profeta perguntou: está tudo bem? Ela disse: vai bem. E por que eu tenho que falar bem? Se está mal, meu irmão. Sim ou não? Se está mal. Preciso de ajuda. Se está mal, olha por mim, me ajuda, eu preciso de ajuda. Você vai afundar no barco sozinho? Quando ele foi para lá, que estava bem, o gigante lança um desafio. E Davi não aceita, Davi não se conforma com isso. Continue comigo na Bíblia. Quando Davi escuta isso, vamos buscar a minha pergunta, sabe? Só estou introduzindo. Quando Davi menos espera, Davi ouve alguém dizer: olha só, porém todos aqueles homens de Israel, quando ouviram a afronta dos filisteus, eles ficaram com medo. Você está acompanhando? Aqueles homens fugiram diante do filisteu. E diziam os homens de Israel, versículo 25: viste aquele homem que subiu para afrontar o exército de Israel. Ah, de ser, pois que o homem que
o rei vai enriquecer ele grandemente, vai dar a sua filha para casar, e a sua família vai ficar isenta de imposto. Queridos, toda boa proposta mexe com o coração do homem. Não vem dizer para mim que não, porque mexe. Quem matar o gigante, o rei vai enriquecer. Quem matar o gigante vai casar com a filha do rei. Meu Deus do céu. E quem matar o gigante, a família vai ficar isenta de imposto. Agora vocês entenderam por que Jesus não pagava imposto, né? Ele era descendente de quem? Davi, meu irmão. Olha o versículo que segue, olha o que diz. Aí eu disse, Davi, isso que é? Vai. Confia comigo aí. E é verdade isso aí que você falou? Quem matar esse rapaz, quem matar esse aí vai ficar rico? Vai. Vai casar com aquele rei? Vai. A família vai ficar isenta de imposto? Vai. Olha que coisa linda no versículo que segue. Eu quero te convidar agora para você ver duas coisas que Davi viu em poucos minutos, o que os israelitas não viram em 40 dias. Primeiro, Davi nunca viu Golias como um gigante. Observe o texto. Olha o que ele disse. Então falou Davi: quem é este incircunciso? Incircunciso é uma coisa, gigante é outra. O que é uma incircuncisão? Tem alguma enfermeira aqui? Tem? Não tem? O que é uma circuncisão? É uma origem de duas palavras: círculo e cisão. O que é isso? É uma cirurgia em círculo, que era feita no prepúcio do homem para remover a sujeira. E a circuncisão era um ato de aliança de Deus com o homem. Quando Davi olha para o gigante, Davi está dizendo: quem é esse sem aliança com Deus? Quem é esse que não tem compromisso com Deus? Quem é esse que Deus não conhece ele? Quem é esse que não conhece Deus? Que ousa desafiar o exército de quem? Israel. O exército de quem? Israel. O exército de quem? Israel. Israel não. Davi disse o exército do Deus vivo. Quem dizia exército de Israel era o gigante. Porque quando o gigante disse: não sou eu o filisteu, e vós servo de Saul, sabe o que ele fez? Usou de estratégia. Ele colocou um bloqueio na mente dos israelitas, fazendo com que eles esquecessem que eles faziam parte do exército de Deus. Isso aqui é profundo, irmão. O gigante fez com que eles esquecessem de Deus. É isso que Satanás faz conosco. Quando ele vem nos impressionar, a primeira coisa que ele faz é a gente esquecer que fazemos parte do exército de Deus. Davi viu duas coisas em poucos minutos, o que os israelitas não viram em 40 dias. Continuando, porque eu vou terminar cedo. Então falou Davi aqueles homens ao povo, e ao povo tornou a falar: rapaz, é verdade mesmo, o cara que matar esse gigante, que matar esse filisteu aí, vai casar com a filha do homem? Vai ser filho do homem? Vai. Quantos que não quer ser filho do homem hoje, né? Quer casar com a filha de uma abençoada ainda? Não vai pagar imposto? Não. Vai ficar rico? Vai. Observe comigo o que diz o texto. Versículo 28 diz, irmão, que teve alguém que ouviu Davi falar.
Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Eu não sabia que tinha fofoqueiro nessa época, não. Mas lendo a Bíblia, eu descobri que existe fofoqueiro desde quase desde o começo do mundo. E você sabe quem são o primeiro fofoqueiro? O primeiro fofoqueiro é os descendentes de Cão. Quem que é o Cão? O filho de Noé. Quando viu o pai pelado, dançando, fazendo as paradas, correu logo para falar com os irmãos. Fofoqueiro! Fofoqueiro que disse que o pai é filho do Cão mesmo. Eita glória! Não aguenta ver a gente falar, olha, o que tem de jeito, mas só pode ser filho do Cão. É o filho de Noé, sem cão de fé, desse povo. Correu logo para Saul e disse: rapaz, Senhor, tem um cidadão aí que disse que olha o que ele falou ali. Não é qualquer um que fala, não. Ele disse o quê? Ele falou assim: quem é esse circunciso aí que ousa desafiar o exército de Deus? Vive! Continue comigo no texto aí que eu vou chegar lá e agora mesmo já não. Olha só, versículo 28. 28? Me ajuda aí, pessoal. 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. 28. Deixa eu ver o 27. O povo lhe tomou a falar aquela palavra. No 28, irmão, os irmãos de Davi se levantam contra o próprio Davi, achando que Davi era subindo, presunçoso e estava ali simplesmente para ver a guerra. Mas não, ele estava ali porque o próprio Deus estava ali enviando para uma grande obra. Você pode ver que ele mesmo disse para os seus irmãos, quando os irmãos disseram: o que você veio fazer aqui? Ele disse: não faz necessário eu estar aqui. Não se faz preciso eu estar aqui. A Bíblia Sagrada diz, só para me adiantar, que eles pegam e levam Saul, levam Davi na presença de Saul. E Davi disse: meu Senhor, não perturbe, não se preocupe o vosso coração, porque o teu servo vai lutar contra esse gigante filisteu. Irmão, você pode ficar ciente de uma coisa: toda vez que você estiver diante de uma grande batalha, sempre vai aparecer alguém querendo impedir você de ir. O próprio Saul disse: meu filho, você não pode ir. Esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. E você ainda é um menino, você ainda é um jovem. Ele disse: eu falo assim porque eu só não conheço a minha história. E aliás, nem o Senhor e nem ninguém conhece a minha história. Que história é essa? Ele fala assim: ó, toda vez que vinha, observe que não era raramente que vinha, era todas as vezes que vinha um leão para pegar as ovelhas, ele até pegava, mas eu corria atrás dele e arrancava as ovelhas da boca dele. Ele disse que ele arrancava as ovelhas da boca do leão e soltava o leão. Aí Davi disse: e quando ele vinha contra mim, eu lançava a mão de sua barba e matava. E Davi disse: esse negócio é o seguinte, não é só leão não, urso também. Os dois maiores predadores da selva passaram pela mão de Davi e não puderam sobreviver. Ele disse: assim como eu matei o leão e o urso, assim será esse incircunciso nas minhas mãos. Não fechou a Bíblia não, né? Então continue com ela abertinha ali. Vamos lá para o versículo de número 38. Olha só. Davi reconhece, Saul reconhece que Deus é na vida do moço. E diz: então vai, meu filho, porque Deus é contigo. Agora aqui vai começar um mistério bem forte. Observe no versículo 38 que Saul
nós nada. E Davi disse: tira isso de mim, porque eu nunca precisei disso. 2, por quê? Davi não podia usar